Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise dessa semana, hoje o nosso bate-papo é sobre mediação e conciliação. Nosso convidado de hoje é o doutor Leonardo. A gente vai bater um papo, esclarecer algumas dúvidas, afinal de contas foram dúvidas encaminhadas por vocês, internautas. Doutor, seja bem-vindo ao Seu Direito em Análise dessa semana. Olá, Ju. Olá a todos que nos escutam. Muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, doutor. Bom, como a gente comentou agora na abertura, são questionamentos que chegam dos nossos internautas. A mediação e a conciliação são modalidades, né, do sistema jurídico, do ambiente jurídico, que tem despertado muito interesse das pessoas. E a gente tem recebido uma série de questionamentos com relação a isso. A gente compilou, porque muitas questões são muito semelhantes, a gente compilou, e eu gostaria de apresentar esses questionamentos para o doutor. Podemos começar? Evidentemente, que maravilha. Vamos lá então, doutor. Nosso primeiro questionamento, a pessoa já pergunta para a gente o seguinte: em que situações ela pode utilizar um ambiente de mediação ou quando ela pode utilizar uma conciliação? Poxa, que pergunta interessante, né? Penso, Ju, que seja importante dar um passo atrás, inclusive numa perspectiva de compreender que há uma política pública nacional com essa perspectiva, com essa ideia de levar o que nós chamamos de meios adequados de solução de conflitos, ou métodos consensuais, enfim, dentre eles a ideia de conciliar e a ideia de mediar. E a partir disso o próprio direito vem compreendendo que são métodos que estão aí para serem utilizados. Lógico, é preciso estudo, qualificação, que os profissionais que vão se dedicar a isso também se aperfeiçoem a cada dia, e a partir disso oferecer esse serviço à comunidade, que pode ser tanto dentro do Poder Judiciário quanto numa esfera privada. Então, te peço só essa licença para a gente contextualizar. Ótimo. É ótimo que a gente tenha esse esclarecimento, porque a gente também tem um questionamento lá na frente que vai perguntar sobre câmaras privadas. Então, a gente vai ter também essa oportunidade. Legal. E aí, para a gente já entrar nesse questionamento, então, existe diferenciação quando pode ser utilizada uma conciliação e quando pode ser utilizada uma mediação? Se o doutor também puder esclarecer para a gente qual que é a diferença entre uma e outra. Claro. Seria bem importante. Excelente. Pois bem, o Código de Processo Civil brasileiro, no artigo 165, ele nos conduz quanto ao método conciliação e o método mediação. E se valendo da proposta do Código, o que é dito? Que para relações não continuadas, em caso de conflito, por que não usar conciliação? Então, seria para conflitos, questões, incompatibilidades, divergências, em que você não tem uma relação continuada. Ou seja, as pessoas não se conheciam previamente ao conflito. Por outro lado, a mediação, no mesmo artigo, no mesmo código, no CPC, nos diz o quê? Para relações continuadas, é interessante o uso da mediação. Justamente numa relação, numa família, numa sociedade, um grupo de trabalho, enfim, amigos, um contrato de uma relação maior, usar então mediação. Mas, tecnicamente, dependendo do contexto, as coisas podem se confundir. E quando eu digo confundir, não é de maneira negativa, é de maneira positiva. Porque, de repente, em que pese sejam institutos diferentes, você pode usar uma ferramenta de um dentro de outro, ou da de outro dentro de um. Então, me parece que é possível aliá-las, né? Mas temos essa previsão legal de que seria mais adequado quando houver vínculo, mediação. Quando não houver vínculo, conciliação. Perfeito. Então, uma relação de consumo, por exemplo, pode ser uma conciliação. Relações familiares, uma mediação. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, Ju, é interessante e desafiador, porque mesmo você numa relação de consumo, talvez seja a primeira numa relação consumidor-fornecedor, ela pode ser a primeira de muitas. Exatamente. Então, dependendo do que aconteceu, talvez seja interessante para o próprio fornecedor ter essa perspectiva e se valer da mediação para, dali, revalidar esse acerto, esse ajuste com o cliente e continuar a tê-lo. Então, mesmo que seja uma primeira vez, né?
Perfeito. Lá na frente a gente vai ter alguns questionamentos que eu gostaria que o doutor explicasse para a gente. Claro. Se o próprio advogado, ou se mesmo uma câmara privada, ou quando a pessoa buscar o Sejusc, lá no Sejusc existe essa orientação. Isso. De que tipo de método vai ser utilizado. Perfeito. Vamos para o nosso próximo questionamento. Claro, Ju. A pessoa questiona o seguinte, que uma vizinha dela conseguiu resolver um problema com o inquilino a partir de uma conciliação judicial. E ela gostaria de saber se ela pode fazer propor o mesmo, uma conciliação, numa situação em que um consumidor foi até o estabelecimento dela, comprou alguns artigos e não fez o pagamento. Claro. Como falamos antes, né? Os métodos estão aí para serem utilizados e a partir de cada conflito, de uma tipologia do que vem acontecendo, do grau de relação, se aplica a mediação ou conciliação, ou até ambos, dependendo do momento. Mas sim, tanto num momento que envolva, por exemplo, a lei de locações, questão de inquilino, ou mesmo uma relação consumerista, em que você vai ter participantes, players, né? Hoje em dia se fala muito nisso também, pessoas envolvidas em que podem se servir desse serviço, de uma mediação, de uma conciliação. E é interessante o que, Ju? Que pode ser tanto uma perspectiva extra, pré-processual ou mesmo processual. Então, pode ser que a pessoa consiga realizar esse serviço, obtê-lo, praticá-lo dentro de uma câmara privada, dentro do próprio Poder Judiciário, sem que isso seja um processo, ou mesmo já com um processo distribuído. Inclusive, hoje, a ideia inaugural de quase todos os processos judiciais, especialmente cíveis, é esta, de que passe por uma conciliação, uma mediação. Então, a nossa ouvinte aí pode tranquilamente se valer delas. Lembrando, inclusive, que são métodos que vão desafogar, auxiliam no desafogamento judiciário, né? Sim, Ju. Há também essa preocupação. Claro que é necessário se ter um cuidado, e isso é algo que o Poder Judiciário, a OAB, entidades que tomam conta, que gostam dos métodos, trabalham com esses métodos, se há sempre essa preocupação de utilizá-los, haverá esse reflexo de uma redução das demandas, mas também o cuidado de não transferir a mesa, né? Porque de repente sai da mesa do magistrado e se não houver um devido cuidado, uma devida gestão de tudo isso, pode acabar empilhando, entre aspas, na mesa do conciliador ou do mediador. E aí talvez toda aquela celeridade, todo aquele ganho de tempo que se tem com esses métodos, talvez não apareça. O doutor é professor também, atua nessa área dentro de uma instituição de ensino aqui em Cascavel. Poderia falar um pouquinho para a gente do trabalho desenvolvido? Claro. Então, o cenário hoje em dia, e quando se diz hoje em dia, algo em torno aí de 5, 6 anos, especialmente em 2018, o Ministério da Educação promoveu uma alteração na grade curricular dos cursos de Direito, implementando, com um grau de obrigatoriedade, a disciplina de mediação, de conciliação de métodos. E, a partir disso, instituições pelo país afora que tivessem o interesse poderiam sediar, receber o que nós chamamos de postos avançados. E aqui, no Paraná, é um belíssimo exemplo para o nosso país, nós temos essa possibilidade. E aqui em Cascavel não é diferente. Então, as faculdades, os cursos de direito que assim entendem, podem ter um posto avançado dentro da sua instituição. Nós, como instituição de ensino superior, né, o que fazemos é um cenário de que ajudamos a comunidade com esse tipo de serviço, somos um braço do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, são os nossos acadêmicos que executam isso. Então, a gente consegue, no mesmo momento, ter 3 situações diversas e engrandecer, enriquecer essa experiência. Porque a comunidade recebe um serviço que é muito interessante, a faculdade auxilia o Poder Judiciário e os acadêmicos se desenvolvem, né? Esse braço é um braço do Sejusc dentro da instituição? Isso. Poderia falar um pouquinho para a gente do Sejusc? Claro. Porque a gente tem questionamentos que falam especificamente do Sejusc, mas ainda não pode ser um termo não tão conhecido para todos. Claro, né? Evidentemente, Ju, exato. Então, a ideia de Sejusc, né? Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Eles nascem basicamente ali em 2010 com a Resolução 125, que foi uma virada que o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, dá numa estrutura maior. A ideia de buscar fazer justiça de uma forma diferente, que não apenas a tradicional pelas mãos do magistrado. Então, a partir disso, com esses centros, com esses Sejuscs, há essa descentralização, entre aspas, das possibilidades de oferecer à comunidade, quando eu digo comunidade, sociedade como um todo, desses métodos.
E aí, então, como foi dito, teoricamente, cada comarca que venha a ter um fórum deveria ter um Sejusc. Se não tem, está formatando para tê-lo na sequência, questões de recursos para montar um Sejusc e aí oferecer à comunidade, à própria advocacia, possibilidades de resolução de conflitos que não seja a clássica, a tradicional, né, pela mão do magistrado. E dentro desses Sejuscs, por exemplo, aqui em Cascavel, nós temos junto ao fórum, ali na Tancredo Neves, nós temos justamente um Sejusc, que até carinhosamente eu apelidei de Sejusc Manjo, porque ele justamente nos passa diretrizes para todas as instituições que também têm um Sejusc. Então, basicamente aqui em Cascavel nós temos 3 instituições que têm centros judiciários de solução de conflitos, postos avançados, e ali a gente atende a comunidade, tanto em questão de família, uma questão de vizinhança, uma questão contratual, né? Então é isso que nós oferecemos esse serviço. Ótimo, perfeito, porque casa aqui com o nosso próximo questionamento, que a pessoa nos questiona justamente um ponto aí que envolve o Sejusc. Ele diz, o Sejusc pode me auxiliar no processo de conciliação ou mediação para resolver situações relacionadas à pensão alimentícia? Sim. É um dos nossos pontos mais fortes, assim, que temos grande expertise justamente na área da família. Porque o próprio uso da conciliação e da mediação, especialmente a mediação no seu início, na sua introdução dentro do Poder Judiciário, ela acabou abraçando muitos casos de família, dado o grau de relação que as pessoas têm. Claro. Porém, hoje em dia, as coisas já se expandiram e você tem outros setores, outros segmentos, outras áreas do direito que também perceberam, poxa, aqui também é uma relação continuada, por que não me valer da mediação? Mas, retornando à ideia de alimentos, questões que envolvem guardas, crianças, divórcio, enfim, temos feito muito e realmente é algo que a gente acabou se especializando cada vez mais, ajudando, auxiliando as pessoas a alcançar o seu momento de justiça, a desenvolver a sua própria justiça ali entre os envolvidos no que está acontecendo. De uma forma célere também, Sim, né? sem dúvida. Tirando, às vezes, uma dor de cabeça que pode se arrastar por anos. Isso. E o que é interessante, né, Justo, se me permites nesse momento aqui, né? Por favor. A ideia de que talvez a pessoa, mas como é que é isso? Como é que se dá? Justamente a ideia de conciliar, mediar, elas estão estruturadas em cima de diálogo, de uma capacidade de escuta e de fala das pessoas. E diante desse cenário, nós temos aí o que nós chamamos de um facilitador, seja um conciliador ou um mediador, que é um terceiro imparcial, que trabalha com confidencialidade, que não está ali para julgar as pessoas, que tampouco vai advogar, em que pese uma das formações possa ser direito. Né? Ela está ali para justamente facilitar essa conversa e ajudar as pessoas a mudar o padrão comunicacional, a ponto de que elas percebam, poxa, isso pode ser bom para mim, mas isso também pode ser bom para a Ju, e daqui a pouco vale a pena, nesse momento, fazer um acordo, ou, mais do que fazer um acordo, construir algo positivo, olhando para o futuro, né, delas e da relação que elas têm. E uma permissão de um diálogo, às vezes, que durante um processo anterior não foi possível, né? Sem dúvida, né, Ju? Sem dúvida. O próprio resgate, né, como falávamos antes, de uma ideia de, hoje em dia, a academia, a graduação, oferecer aos estudantes, aos graduandos, essa disciplina. Coisa que, em um futuro, e hoje já estamos percebendo isso, diante dos alunos que se formaram em 18, 19, 20, uma ideia de que são profissionais distintos, que já conseguem ter essa visão e, dentro do seu segmento, percebem que pode ser melhor para os clientes dialogar. Claro. Porque talvez a própria imposição de um processo, a força de um processo, possa muitas vezes silenciar as pessoas. E a partir disso as pessoas não exercem um protagonismo do que aconteceu e acabam não participando da construção, da solução daquilo que elas mesmas possivelmente tenham gerado. Perfeito, ótimo. Nosso próximo questionamento, a doutora já respondeu um pedaço dessa questão ao informar onde estão essas câmaras ou onde estão essas unidades do Sejusc, perfeito. Mas a pessoa gostaria de saber como é que ela faz para acessar o Sejusc ou uma câmara privada de mediação e conciliação aqui em Cascavel. Claro. O que nós temos então? O cenário, duas possibilidades, e dentro dessas duas a gente pode abrir um parêntese. Questão privada. Dependendo, a pessoa pode
sozinha. E eu digo dependendo por quê? Porque mesmo que sejam métodos, conciliar, mediar, que não tem uma obrigatoriedade inicialmente, pensando, né, não numa esfera judicial, mas numa esfera extrajudicial ou pré-processual, as pessoas não têm uma obrigatoriedade de estar acompanhadas de advogado. Lá na frente a gente tem um questionamento que pede E aí, sobre isso. a partir disso, as pessoas podem procurar, de repente, dar um Google aí, acha uma câmara privada aqui em Cascavel. É interessante acessar, buscar informações sobre o serviço que está sendo oferecido, mas aí chega o ponto da ideia de se ter um advogado. Porque talvez a pessoa, de per si, por si própria, não vai conseguir avaliar se o serviço oferecido é bom ou ruim. Então, o advogado já tem um papel importantíssimo nessa tomada de decisão, de auxiliar a pessoa a que, este lugar é bom, ou o serviço não é tão bom, esse serviço está vinculado ao Poder Judiciário ou não, enfim. Então, me parece que é fundamental este ponto quanto à questão privada. Perfeito. Quanto à questão Poder Judiciário, o Poder Judiciário nos oferece duas situações, né? Tanto uma ideia pré-processual, em que novamente a pessoa, dependendo do seu conflito, da questão, se dirige ao Poder Judiciário, ao Sejusc, tanto no fórum quanto a uma faculdade aqui em Cascavel, e ali ela apresenta o conflito dela. A partir disso, tanto no fórum ou na faculdade, há uma verificação, uma compreensão do que está acontecendo e fechando com os requisitos que algumas vezes são exigidos ali, dentro de um cenário de questão de renda, tipo de conflito, enfim. O próprio fórum, ou nós, por exemplo, Sejusc, a instituição de ensino, nós acabamos por convidar a outra parte a comparecer para participar de uma mediação ou de uma conciliação. Contrário senso, bom, não rolou desta forma e a pessoa já contratou um advogado e de repente o advogado opta pelo caminho do processo, como foi dito antes, possivelmente a primeira etapa do processo vai novamente conduzir os caminhos para o Sejusc. E lá as partes serão intimadas, convidadas, ou mais que convidadas, elas serão, entre aspas, obrigadas por uma disposição legal a comparecer numa audiência de conciliação ou de mediação. Perfeito. Claro que, de repente, dependendo do que está acontecendo, tem uma coerção maior, né? De você ter que comparecer. Mas, claro, mediação e conciliação são métodos voluntários. E só permanece, só dialoga quem quer, Ju. Quem não está disposto ou não quer dialogar, não será obrigado a permanecer. Claro. Né? Mas talvez tenha que ir lá, né? Comparecer, ou até online, né? Hoje em dia a gente tem muito serviço online, Exato. que a pessoa vem, liga o computador, participa, mas também se disser, não tenho mais interesse de ficar olhando para a cara do outro virtualmente falando, pode também agradecer e não mais participar. Existem situações onde não pode ser utilizadas as técnicas de mediação e conciliação? Sim. Nós temos algumas vedações legais, inclusive, né? A própria ideia de você talvez lidar com o crime, alguma questão de violência, mas que hoje em dia mesmo também já é discutível. Por exemplo, pensando alto, por exemplo, um caso que envolva Maria da Penha, né, violência doméstica. Inicialmente havia resistência. Não, esse tipo de caso não pode ser encaminhado, porque você não pode revitimar as pessoas. Mas, hoje em dia, já se tem uma perspectiva de por que não se valer desse método, mas de forma virtual, de forma online, em que as pessoas não estarão presencialmente juntas. Então você já tem aí, talvez, a própria ideia de que isso seja flexibilizado. Ou ainda, alguma disposição legal que, dependendo do tipo de caso, vede, diga que não é adequado mediar ou conciliar. Perfeito. Doutor, nosso próximo questionamento, a pessoa gostaria de saber se ela pode pedir justiça gratuita para ingressar com uma mediação, um processo de mediação, uma conciliação no Sejusc. Legal. Primeiro, importante. é importante esclarecer, é pago por esse procedimento, por esse processo? Perfeito, Ju, perfeito. Esse questionamento é muito interessante também, porque ele, inclusive, valoriza esse tipo de trabalho que é feito, Ju. Por quê? Porque nós temos um começo em que havia um grau de voluntariedade em nível nacional, em que não se pagava nada para essa pessoa chamado conciliador ou mediador. E se exigia um serviço, ponto. Porém, está ocorrendo uma transformação, inclusive aqui na nossa comarca de Cascavel, Fórum Sejusc Cascavel, em que começará
a haver uma cobrança por esse serviço. Ponto. Vamos voltar então à pessoa que necessite da assistência judiciária gratuita. Sim, ela pode ser beneficiária e não pagar simplesmente nada para ter esse serviço à disposição dela. Basta que ela se encaixe ali nos requisitos que são exigidos, né? Renda, questão daqui a pouco do gasto dela, enfim. E ela vai ter um serviço de excelência não pagando absolutamente nada. Perfeito, ótimo. Nosso próximo questionamento envolve brigas de vizinhos. A pessoa gostaria de saber, ela disse que tem uma situação que está escalando muito entre vizinhos, uma briga constante, brigas constantes. Ela gostaria de saber se ela pode utilizar mediação ou conciliação numa situação como essa, e se os termos, o que se define lá, pode ser levado por um termo legal, tem decisão, tem poder judicial, digamos assim, para isso. Perfeito. Se algo mais grave vier a acontecer a partir dessas brigas. Claro. Poxa, essa pergunta ela agrupa elementos bem importantes aqui para os nossos métodos. A ideia de que, bom, vizinho é uma relação, também há um vínculo. Há algo a ser desenvolvido, continuado, sem dúvida, Ju. Porque a partir disso você, talvez, mas não é meu parente. Bom, mas é alguém que está próximo de você todo dia, talvez por anos, décadas, enfim. E a partir disso, o que se pode fazer uma relação dessa? Então, o caminho me parece muito natural, a escolha de mediação para possibilitar aos envolvidos, aos participantes, caminhos para a solução deste conflito. Mas também, nos aproveitando de uma outra forma de transformação de conflitos, há um outro método, forma, justiça, chamada justiça restaurativa, que também tem esta preocupação, inclusive se o assunto, se o conflito estiver permeado por alguma transgressão, algum crime. E o que me parece muito interessante, o quê? Bom, vizinhos, talvez seja até um volume alto de pessoas que estão ali envolvidas nisso. Por que não a gente utilizar o que se chama de uma ferramenta de círculos de construção de paz, círculos restaurativos, em que você envolve a comunidade como um todo, fazendo ela protagonizar uma solução, fazendo com que ela possa se expressar e dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas o que pode fazer daqui para frente? Então, me parece fundamental. E mais também, Ju, algo que foi questionado nesse ponto, a ideia do quê? A combinação feita, o acordo realizado, tanto em conciliação quanto mediação judicial, este documento em que as partes acabam por assinar e que elas se responsabilizam por algo que tenha sido ocorrido, que tenha acontecido, esse documento vai para a mão do juiz, da juíza, do magistrado. E ali ele é assinado e ganha força de título executivo judicial. Ou seja, tem a mesma força, a mesma validade de uma sentença. Então, acordos que fazemos no Sejusc, por exemplo, no Sejusc Univel, onde realizamos que, de repente, um casal se divorcia. Ok, divórcio, filhos, guarda, alimentos. Esse documento em que as partes assinam com ou sem advogados vai para a mão da magistrada, Ministério Público, se estiver menor, uma pessoa vulnerável, e vai ter força legal, inclusive sendo o elemento para que haja uma exigência ou até uma execução posteriormente de alguma coisa que foi acertada e não tenha sido cumprida. E com a questão do vizinho, idêntica. De repente, a necessidade de uma reparação cível, a quebra de um muro, talvez até um dano moral, fruto de alguma agressão verbal, algum descuido verbal. Poxa, houve a combinação, houve o ajuste, houve o acordo? Beleza, todo mundo assinou, com ou sem advogado? Se encaminha para o juiz também. E nesse caso, por exemplo, a gente quer um círculo de diálogo, a gente quer trabalhar com justiça restaurativa, também se encontra isso no Sejusc? Sim. Cada vez mais é oferecida essa saída, ou, como dizemos, dentro de uma ideia de multiportas. Esta porta também é oferecida. Né? Isso, inclusive, é um termo que vem do estrangeiro, numa perspectiva de que o fórum, o Poder Judiciário, não ofereça mais apenas a porta do juiz, e ofereça os métodos. E aí cada método seria uma porta. Então você tem conciliação, mediação, dentre eles também a justiça restaurativa, como uma opção um pouco mais ampla, até com uma complexidade um pouco maior, justamente para poder abraçar outros tipos de conflitos. Perfeito, ótimo. Nosso último questionamento, o doutor respondeu previamente,
Mas eu acho importante a gente frisar essa situação, porque também deve gerar dúvida em outras pessoas. A pessoa gostaria de saber se ela pode ir para uma mediação sem um advogado, porque ela vai participar de uma mediação para resolver problemas, questões familiares, e ela não tem dinheiro para contratar um advogado. Ok. Ju, é um assunto que tem causado polêmica. Para tu teres uma ideia, há uma pauta no Congresso sobre isso, e que desafia os grupos envolvidos. Por quê? Porque há grupos que acreditam que o advogado seja prescindível nesse momento. Naturalmente, a própria OAB se posiciona pela imprescindibilidade do advogado. Ou seja, há de ter a pessoa, o profissional, o advogado, seja em mediação judicial, extrajudicial, conciliação, enfim, que o advogado deva participar. Diante disso, a lei, dependendo da modalidade de mediação, pré-processual, extrajudicial, as pessoas podem participar sem advogado. Já na judicial, há um critério de obrigatoriedade. Ponto. Porém, Ju, o fato é, o advogado é a pessoa, é o profissional técnico que conhece da lei, especialmente naquele momento. Não é o mediador, não é o conciliador. Sim. Em que pese, por exemplo, a minha formação passe por ciências jurídicas sociais, passe pelo direito. Mas quando eu estou na condição de facilitador, mediador ou conciliador, eu não digo direito. Eu não posso dizer. Faz parte do meu trabalho não dizer, não dar parecer, opinião jurídica. E aí, se as pessoas não sabem dos seus direitos, quem é o profissional que vai dizer-lhes? É o advogado. E aí, então, me parece, Ju, a importância, inclusive, da advocacia se apropriar cada vez mais, compreender, estudar conciliação, mediação, justiça restaurativa, arbitragem, todos os outros métodos também, justamente para poder apoiar, contribuir e trabalhar para uma sociedade melhor dentro de um outro cenário, que não seja o clássico, com juiz, provas e outros elementos, que não é o caso dos métodos consensuais, alternativos adequados, né? Que justamente a gente valoriza o diálogo. Sim. E não uma ideia de competição, uma ideia de colaboração, de compreensão, né? Então, fundamental. Nesse caso, a pessoa pode pedir um dativo, então? Isso, Ju. Então, por exemplo, hoje há uma possibilidade dos próprios núcleos de prática jurídica das faculdades também fornecerem um advogado para acompanhar nesses procedimentos. Ou mesmo um dativo. Então, já há discussões, inclusive aproximações do Poder Judiciário com a OAB, no intuito de ter uma parceria em que haja à disposição das pessoas que não podem pagar um advogado, um profissional, que também conheça, além do direito, conheça como funcionam esses métodos. E ali possa desenvolver o seu trabalho, possa ser remunerado e contribuir para aquela pessoa que não pode pagar um advogado, mas que tem direito a ter uma assessoria jurídica de qualidade. Ótimo, perfeito. Doutor, eram esses os nossos questionamentos. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, ter vindo esclarecer dúvidas que certamente gerarão outras dúvidas. Maravilha. Nós vamos receber outros questionamentos, então já de antemão já deixo o convite aí para um próximo bate-papo daqui a alguns meses. Bom. E agradecer mais uma vez pela sua prestatividade, enfim, pela sua disponibilidade de vir conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que para mim é muito caro, algo que me dedico há muitos anos e que vejo um desenvolvimento e que acredito que seja um dos futuros do direito. Então, sigo à disposição, Ju. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Se alguém estiver assistindo a gente e gostaria de um bate-papo com o doutor, como é que faz para localizá-lo, para encontrá-lo? Claro, evidentemente. Se houver interesse de forma presencial, me encontro na Univel, geralmente às tardes ali, porque justamente coordeno um dos postos avançados dentro da instituição. Então, é um prazer poder esclarecer. A nossa equipe está à disposição, Ju, para explicar também, verificar se o caso se encaixa ou não em mediação e conciliação. Enfim, é conosco. Ou mesmo pelas redes aí, Leonardo Garcia, será fácil me encontrar, estarei à disposição também. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Ju, que eu agradeço. E para você que nos acompanhou no seu Direito em Análise dessa semana, a gente volta no próximo sábado com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.